Achei que um outro Novos na Estante ainda ia demorar um pouquinho mais para sair neste canal, mas aconteceu meu aniversário no meio e aconteceu que tem muita gente generosa que me acompanha. Então, vamos de Novos na Estante, o que entrou para minha biblioteca nos meses de março e abril. Hoje temos as 3 categorias por aqui, então, recebidos de vocês, recebidos de editoras e recebidos do meu cartão de crédito. Então, bora lá. Começando com um dos primeiros presentes que chegou por aqui e um dos primeiros presentes que eu ganhei aí pessoalmente agora e que são da mesma autora e que foram ambos praticamente inteiro lidos. Falo de Agatha Christoph. O primeiro, A Analfabeta, me foi dado de presente pessoalmente pela Mônica, com quem eu gravei um vídeo, modéstia à parte, muito legal, sobre ter uma livraria no Brasil. A Mônica é dona e proprietária da minha livraria favorita de São Paulo, que é a Livraria da Tarde. Eu vou deixar aqui o link da conversa com ela, caso você não tenha visto e tenha interesse em ver. E ela me disse que estava completamente obcecada com Agatha Christoph, então ela acabou me dando de presente o A Analfabeta, que eu já li e comentei com vocês no último vídeo de leituras do mês, que foi ao ar. Vou deixar o link também aqui, no último ou no penúltimo, na verdade. Enfim, vai estar aqui certinho, tá? O vídeo. E aí, ganhei também, muita coincidência, do Caio. Caio, que, nossa, é um querido, me acompanha há muito tempo, sempre muito gentil nos comentários dele e nos presentes também. Desta vez ele me deu a trilogia dos Gêmeos e foi ótimo, porque eu sabia que eu ia acabar de ler A Analfabeta, já morrendo de vontade de ler isso aqui. Foi o que aconteceu. Também tem comentários sobre a trilogia dos Gêmeos neste mesmo vídeo que eu deixei indicado aqui, vai estar na descrição também. Então nem vou falar muito aqui, só que leiam Agatha Christoph. Essa mulher tá no hype e o hype é merecidíssimo. E aí, vamos agora para presentes dela que está em quase todos os vídeos de Novos na Estante, porque ela é maravilhosa, ela é generosa demais e estou falando de Lúcia. Eu sei que a galera da casa já sabia que era ela. E Lúcia, gente, olha, Lúcia, você leu mentes dessa vez, meu Deus do céu. Eu falei pra você, né, mas eu vou compartilhar aqui, porque eu tô com aquele projeto, segundo ano seguido, que está acontecendo, que é comprar um livro a cada 4 lidos. Então, eu tenho os meus créditozinhos, né? A cada 4 livros lidos eu tenho um crédito para comprar livros. E quando eu gravei aquele vídeo com a Mônica na Livraria da Tarde, eu tinha saldo para comprar um livro. Só que eu tava muito na dúvida sobre qual eu ia escolher. Eu tava entre o que eu acabei escolhendo, vocês já verão, muito misteriosa, e estes 2 aqui, na verdade, estes 3 aqui, porque tinha esse aqui, eram 4 ali decidindo. Só que aí Lúcia acabou me dando, então, 2. Eu fiquei desacreditada. Como que acertou tanto assim, meu Deus? Mas vamos lá, então. Ela me deu o A Parede, da Marlene Haushofer, que é um livro que ficou bem falado também nos últimos tempos. A premissa é muito interessante, é basicamente uma mulher, gente, não li o livro, então vou falar meio que o que eu ouvi, tá? Mas a premissa é que há uma mulher que vai visitar, eu acho que é a prima, enfim, família, no interior de algum lugar. Se eu não me engano, esse lugar não é nomeado, mas é um lugar meio bucólico, natureza, tem pasto, bastante bicho lá, enfim. E aí sei que essa mulher fica sozinha em casa, o casal que estava com ela sai por algum motivo, ela fica sozinha ali e o tempo passa. E nada desse casal voltar. Aí, o que acontece? Ela vê que tá tudo muito silencioso, muito vazio, ela vai andando pela propriedade até que ela bate em uma parede invisível, em um muro invisível, que é a parede aqui do título. E aí ela vai ter que arrumar um jeito de viver em meio a tudo aquilo, porque ela parece estar completamente sozinha ali com os bichos. Eu achei a premissa interessantíssima, então tô morrendo de vontade de ler isso aqui, assim como Afetos Ferozes, da Vivian Gornick. Eu gravei um vídeo também recentemente com a Bárbara Bonangelo, que é uma queridíssima, felizmente
a gente conseguiu se aproximar, a gente descobriu na Flip do ano passado que nós somos praticamente vizinhas, então já saímos para tomar café, daqui a pouco ela vem aqui em casa também, enfim, das alegrias que a internet traz. E ela falou muito bem deste Afetos Ferozes. A gente falou sobre os livros da vida dela, o vídeo tá no Clubinho, que é o meu clube do livro, para os assinantes do Plano Tolstói. Só explicando rapidinho, tem o Plano Dostoiévski, que é o plano que dá acesso somente à leitura conjunta do mês, e o Plano Tolstói, que dá acesso a absolutamente tudo que já foi publicado no Clubinho, que vai além das leituras conjuntas. Então, há as leituras conjuntas, mas há também vídeos com tour pela minha estante, alguns vlogs, vídeos com convidados, também vídeos que não vêm pro YouTube em geral. Então, tá no Aquababi, os links pro Clubinho estão aqui na descrição e pro suporte também, caso você precise de ajuda na hora de assinar. E aí, eu já queria ler este livro há um tempo porque eu me interesso muito pela autora e porque este livro é ambientado em Nova York. E a galera de casa sabe, eu sou maluca por livros ambientados em Nova York, é uma das minhas cidades favoritas do mundo. E este é um livro que fala de relação mãe e filha, o que sempre me interessa muito também. Isso aqui também só ouço falar bem, tá? Acho que todo mundo que eu já ouvi falar deste livro se rasga em elogios, é curtinho e eu vou deixar para ler um pouquinho mais pro fim do ano. Depois eu falo para vocês o porquê. E por fim, veio também o Ou, da Elif Batuman, e eu fiquei muito feliz com isso aqui, porque recentemente eu li A Idiota, também da Elif Batuman, é o primeiro livro. Ela escreveu A Idiota com a ideia de fazer 2 sequências. Então a gente tem o A Idiota, o Ou, que é o segundo, e boatos que ela tá escrevendo o terceiro aí. Quando vai sair? Não sabemos, mas eu sei que Ou me interessa bastante. Eu gostei de A Idiota, mas tenho algumas ponderações sobre ele. Só que um amigo meu que leu a série, o que tem dela, né? 2 livros no caso, disse que acha que eu vou gostar bem mais de Ou do que de A Idiota. E a Aline Aimee tem um vídeo sobre o Ou, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que me fez crer também que eu vou me interessar mais pelo Ou do que pelo A Idiota. E basicamente o que a gente tem em A Idiota é a Celine, essa jovem filha de imigrantes que está entrando em Harvard, está no seu primeiro ano de Harvard, e aquela coisa, se descobrindo, se apaixonando, vendo o que ela quer fazer da vida, ela quer ser escritora, então já começam alguns experimentos ali. É um livro bem interessante nesse sentido, assim, vidinha acontecendo, sabe? Se você é o tipo de pessoa que espera livros, gosta de livros, né, com grandes reviravoltas, etc., acho que você não vai curtir muito A Idiota, mas se você gosta desses livros bem vidinha acontecendo, recomendo bastante. E, nessa sequência do aclamado A Idiota, Celine deixa de ser a jovem e inocente caloura em Harvard. Mais madura e influenciada por debates avançados de literatura e filosofia, ela continua a busca por autoconhecimento e observa atentamente suas relações com os amigos, com a família e com Ivan. Ivan querido, como vocês podem ver, né? Para, assim, tentar finalmente encontrar seu caminho na vida adulta. Eu gosto desse tipo de história meio tipo, como é que a gente fala? Ai, isso em português, meu Deus, que ódio. Coming of age. Ah, essa coisa do desenvolvimento, tipo, adolescência para juventude. Gosto bastante desse tipo de história. E eu ia fazer mais algum comentário que eu esqueci. Ah, tá. Sobre o título, é Ou, em alusão a um livro do Kierkegaard, que é um bom filósofo dinamarquês bastante famoso, e o livro dele se chama Ou. Eu sou louca pra ler este livro, inclusive, e até joguei isso lá no Instagram. O pessoal recomendou muito a tradução para o português de Portugal da Relógio d'Água. Estou na mira, em algum momento virá aqui pra estante. Lúcia, sei nem o que dizer. Eu amei demais. E ela disse que dessa vez não foi muito criativa porque ela tenta pegar coisas que estão fora da minha lista de desejos, geralmente. E, nossa, ela vem com umas coisas que eu fico, gente, eu não sabia que isso existia, mas se eu soubesse, certamente estaria na minha lista de desejos. Ela acerta nesse nível. E aí disse que estava pouco criativa, mas assim, arrasou demais, Lúcia. Muitíssimo obrigada. E aí, temos presentes também de uma outra pessoa muito querida, minha amiga Marise, que foi mais uma pessoa que veio pra minha vida pela internet. E é outra pessoa que, olha só, porque esse vídeo da Bárbara, que eu mencionei que foi lá no Clubinho, faz parte de uma série que eu tô chamando de Na Biblioteca de... E aí...
eu invado a biblioteca de alguma pessoa e a primeira pessoa a ter a biblioteca invadida por mim foi Dona Marise, que me deu de presente 2 livros de Virginia Woolf. Um deles era o que eu estava também na dúvida, lá no dia da livraria da tarde, e é Um Esboço do Passado. Tem uma pessoa que eu admiro muito, Vivi, sim, você mesma, um beijo, que disse que este é o livro favorito dela, da Virginia. E a Vivi já leu muita coisa da Virginia, mas assim como eu, ela gosta bem mais da não ficção da Virginia. Ela disse que a ficção também não tá funcionando muito bem por lá, mas depois de ouvir isso dela, eu fiquei, meu Deus, preciso ler pra ontem. E o que acontece com isso aqui? Eu fui pra Curitiba, eu fiz uma viagem a trabalho pra lá, e cadê o analfabeta? Meu Deus, tá aqui embaixo. E eu achei que eu estava levando o analfabeta, porque, né, pequenininho também, eu vi, assim, tava saindo meio apressado pro aeroporto, só catei o livro, aí quando cheguei no avião, era este aqui. E não este aqui. Aí eu fiquei, bom, talvez seja um sinal do universo pra eu ler isso aqui, né? Mas acabou que o quê? Ignorei o sinal do universo. Não li porque no avião eu acabei indo ao lado de uma amiga minha que estava indo para Curitiba também a trabalho, e aí a gente ficou conversando e eu acabei não lendo. Então, universo, eu não ouvi o seu sinal, mas ele tá aqui ainda, tá? Eu vou ler em algum momento. E o outro é a coletânea de ensaios da Virginia Woolf, nesta edição belíssima que sai pela Editora 34. E tem tanta coisa aqui que me parece tão maravilhosa, meu Deus. O Leitor Comum, Jane Austen, Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes, Como se deve ler um livro, Sobre estar doente, Carta a um Jovem Poeta, que eu imagino que faça alusão ao Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Será que é isso mesmo? A não ficção da Virginia me pega de um jeito assim, porque que pensamento essa mulher. Nossa Senhora! Recentemente, eu até comentei com vocês, né, que eu reli o Um Teto Só Pra Mim, ou Um Quarto Todo Seu, dependendo aí da tradução, e eu fiquei assim, gente, que mulher é essa? Já já a gente conversa mais sobre ela. Mas, Marizinha, muito obrigada. Marise, que é fã demais também de Virginia, mas não só da não ficção, mas talvez principalmente até da ficção, né, Marizinha? Muito obrigada. Aí, de uma cliente minha maravilhosa, Sabrina, cliente de planejamento financeiro, caso você não saiba, eu sou economista e eu trabalho com planejamento financeiro, ajudando pessoas físicas, famílias, autônomos, pequenos negócios, etc., a lidarem melhor com suas finanças, seja através de organização do orçamento, melhoria da logística, da movimentação do dinheiro, ajudar com investimentos, estudos de viabilidade para negócios, enfim, consigo te ajudar com várias coisas envolvendo grana. Então, se você tiver interesse, tem um link aqui embaixo que fala um pouco mais sobre o meu trabalho, também a lista de espera para uma conversa gratuita comigo de 30 minutos, que eu sempre gosto de bater um papo com quem está interessado no meu trabalho para entender melhor o momento da pessoa, o que ela procura, para aí sim fazer uma proposta de como a gente pode trabalhar, mas merchan feito. Pois bem, Sabrina, minha cliente maravilhosa, que, nossa, meu Deus do céu, só orgulho, fez tudo direitinho, e ela me pediu meu endereço para me enviar um livrinho, e o livro é Para John, da Joan Didion. Este é aquele tipo de livro que eu acho que, assim, faz a gente se perguntar, nossa, eu abri, meu Deus... Olha, ela me deu esse livro aqui por ocasião do meu aniversário e eu acabei de abrir aleatoriamente na página 58, que tem uma entrada que data do dia 8 de março de 2000, que no caso eu estava comemorando 4 anos de idade neste dia. Olha só que coincidência, abri justamente na página do meu aniversário. Mas, pois bem, é o tipo de livro que a gente se pergunta, eu acho, se a gente devia estar lendo mesmo, porque aqui a gente tem o registro que a Didion fez das sessões que ela tinha com o psiquiatra dela. Ela descreveu suas sessões em um diário que endereçou a seu marido, John. As sessões iniciais são voltadas a temas como o alcoolismo, adoção, depressão, ansiedade, culpa e as complexidades do relacionamento com sua filha, Quintana. Depois evolui para trabalho, etc. Eu acho que, assim, causa um pouco de desconforto, mas eu não consigo evitar. Eu vou ter que ler isso aqui. A Joan Didion muitíssimo me interessa. E assim que este livro saiu, eu fiquei... leve desconforto, mas
lerei mesmo assim. Se alguém aí já leu, por favor, deixa aqui nos comentários. Sabrina, muito, 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 muito obrigada. Fiquei muito feliz com este presente. E aí também de clientes. Eu não vou negar que eu fiquei emocionada com isso aqui. Este presente foi da Andressa e do Marcelo, um casal muito querido que eu atendi. Eu fiquei triste quando acabaram as nossas sessões, porque eu gostava tanto de falar com eles, são pessoas tão divertidas, inteligentes. Eu fiquei emocionada de novo de ver isso aqui. E quando eu trabalhava no mercado financeiro de forma mais tradicional, uma coisa que me doía muito é que eu não conseguia ver o impacto do meu trabalho de forma tão direta, e eu não acho que todo mundo precise ver, tá? Até porque nem pra todo mundo isso importa tanto, e tudo bem, tá? Não precisa importar mesmo, eu não acho que eu sou melhor que alguém porque eu gosto de ver o impacto do meu trabalho sobre as pessoas. Mas, enfim, eu trabalhava numa ponta, e a ponta que sentia o resultado do meu trabalho era algo muito distante, e por vezes eu me perguntava se eu realmente estava ajudando as pessoas com o meu trabalho. Enfim, muito da dinâmica predatória do mercado financeiro, não é conversa pra cá. E aí eu lembro que eu abri meu canal e eu via, né, eu colocava os vídeos aqui e eu via tanta gente respondendo, falando que gostava, me falando que eu era companhia. Eu recebo mensagens lindas por DMs praticamente toda semana, de alguém falando de como o meu trabalho ajudou. E aí, agora, trabalhando como planejamento financeiro, é muito louco, porque eu acho que dinheiro dentro da sociedade em que a gente vive é algo que perpassa muitas áreas da nossa vida, é algo que escancara muito de como a gente pensa, de quais são as nossas dores, e eu fico muito feliz de quando vem alguém me procurar, essa pessoa tem uma dor, a gente consegue resolver. E essa pessoa, de algum modo, manifesta a gratidão dela, porque é isso que... Isso dá muito sentido pro que eu faço. E, bom, não vou ler o recadinho aqui da Andressa e do Marcelo, mas eu fiquei muito emocionada. Ai, meu Deus. Sério, gente, muito obrigada. Vocês são uns queridos e eu realmente sinto saudades, de verdade. Amei o presente em si, mas o recadinho pra mim... E, bom, qual é o presente, afinal de contas? É Do Inferno, do Alan Moore. Nossa, fazia tanto tempo que eu queria isso aqui, mas, bom, a verdade é que, infelizmente, sei lá, acho que não precisa, né? Nem ter infelizmente ou felizmente. Quadrinhos acabam não sendo tão prioridade pra mim, porque eu gosto mesmo de livro, mas eu gosto muito do Alan Moore. Eu já li Watchmen, que é bárbaro, baita quadrinho. Ai, meu Deus, coisa de super-herói. Gente, vale muito a pena, juro. E A Piada Mortal, né, história famosa da saga. Não é da saga, do núcleo. Não sei, não deve ser assim que se fala, tá? Mas do Batman. Gosto muito também. E aí tem este aqui, em que a gente tem a história de Jack, o Estripador. Já li o V de Vingança, aqui também, que eu vi, ó. Do Inferno traz a história de Jack, o Estripador, o mais famoso serial killer de todos os tempos, contada por Alan Moore, criador de Watchmen e V de Vingança. Um clássico dos quadrinhos e da literatura policial e, ao mesmo tempo, um retrato do nascimento do mundo contemporâneo. Ai, gente, dá vontade de abrir e começar a ler isso aqui agora. É outro quadrinho muito bem falado e acho que deve ser com razão. Quem sabe não coloco isso aqui pra jogo, porque eu tava com saudade de ler quadrinho mesmo. Eu tô com 2 na fila ainda, mas quem sabe? Se alguém já leu e recomenda muito, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, porque vai que isso me incentiva a furar a fila. Andressa e Marcelo, de novo, muito obrigada. Fiquei muito, 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 muito feliz mesmo com isso aqui. E aí, temos de Welleson este box aqui do Jens Peter Jacobsen, que é dinamarquês, coleção Biblioteca Nórdica. Eu falei recentemente aqui, né, sobre como é interessante essa compatibilidade minha
com a literatura nórdica, porque eu acho que tudo que eu li de literatura nórdica até agora eu adorei. Vocês pediram um vídeo, aliás, sobre isso. Eu vou fazer um compilado, tá, de tudo que eu li, aí a gente conversa um pouco mais. Até porque eu tô tentando elaborar dentro de mim mesma o que é que me atrai tanto nessa literatura. Mas aí ele me deu este box de presente que tem Senhora Marie Gruber e Niels Lynne. Só que o que que acontece? Eu já tinha esse box aqui, o Ellison. Ai, Jesus, pior que o outro também foi de presente. O que que eu vou considerar? Eu vou considerar que foi das duas pessoas, tá? Eu vou ficar com um só, eu vou ver o que que eu faço com o outro, meu Deus, ai, não é a primeira vez que isso acontece. Da outra vez que isso aconteceu, eu ainda tô com os 2 livros aqui, porque eu não tive coragem de me desfazer de um deles, mesmo colando os 2 recadinhos em um só, mas eu fiquei, ai, meu Deus, foi presente de pessoas queridas, eu não li ainda. Vamos ver o que que eu vou fazer com isso aqui, mas o Ellison é outro que, ai, ele me enviou uma cartinha, gente, ai, meu Deus, eu não aguento. Sério, é muito, muito, muito louco isso. A gente fala tão mal de rede social, né, nos últimos tempos, mas tem muita coisa maravilhosa. E o Jens Peter Jacobsen basicamente entrou no meu radar por conta do Rainer Maria Rilke, porque ele falava muito bem dele. E, bom, esse box belíssimo aqui, né? Meu Deus do céu, ó, deixa eu mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Enfim, tem a filmagem aí direitinho, né, pra vocês verem. Quem tá ouvindo o vídeo, aliás, saiba que você está perdendo imagens belíssimas dos livros, tá? Que eu mostro por dentro, diagramação, etc. Mas o Ellison também, muito, 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 muito obrigada. E assim encerramos os presentes, vamos para os recebidos de editoras. Pois bem, comecemos com os primeiros que chegaram aqui, que foram da Companhia das Letras. Então, chegou Um Hino à Vida, da Gisele Pelicot. A vergonha precisa mudar de lado. E, nossa, gente, isso aqui dá até um negócio de falar dessa história. Imagino que muitos aí saibam já quem é a Gisele Pelicot, mas é uma mulher que... Ai, Jesus, é difícil explicar. Eu vou recorrer ao que tá aqui na 4ª capa, tá bom? Em setembro de 2024, Gisele Pelicot tornou-se uma figura internacionalmente conhecida ao abdicar do direito ao anonimato no processo que movia contra o ex-marido e outros 50 acusados de violência sexual. A brutalidade do caso chocou o mundo. Durante uma década, seu então companheiro, Dominique Pelicot, a dopava e a estuprava, além de convidar outros homens para abusarem dela enquanto estava inconsciente. E neste livro ela conta a história dela. Então, e a gente imagina, nossa, primeiro, história horrível, trágica demais, mas que coragem, né? De fazer essa dor ser tão acessada por outras pessoas, ser tão questionada sobre tudo que aconteceu, como ela foi e segue sendo. Imagino eu não ando... Eu cheguei a ouvir um podcast com ela, difícil de terminar aquele episódio, meu Deus, mas imagino que ela siga falando como deve mesmo. Quer dizer, é complicado falar como deve, porque eu acho que a vítima tem que escolher como lidar, mas eu acho sempre louvável quando mulheres resolvem se colocar nessa posição de desconforto e falar para, quem sabe, ajudar outras mulheres, abrir os olhos de outras mulheres. Palmas para Gisele. E eu quero ler este livro, mas vai ter que esperar um momento melhor. Eu li, acho que o primeiro capítulo quando chegou, e eu gostei da escrita, mas eu não passei dali porque eu fiquei... Ai, não tô muito no momento. Tava bem na época que eu tava lendo também O Invencível Verão de Liliana, que também fala de violência contra a mulher, então, assim, mas quero muito ler. E aí a companhia também me mandou um combo do Emmanuel Carrère, um combo inclusive com vários cardzinhos com frases de obras do Emmanuel Carrère, e a capinha achei bem bonitinho. Vou usar como marcador. Mas então eles me mandaram 2 livros, basicamente por conta do relançamento de O Adversário, nesta nova edição e nova tradução, a tradução da Mariana Delfini. Eu já li este livro,
eu já amei esse livro e já tem resenha deste livro aqui no canal. Eu não sei se ela foi ao ar para os não apoiadores ainda, porque, inclusive, caso você não saiba, a gente está com uma área de apoiadores aqui no canal. Em um dos planos, uma das recompensas é receber o acesso antecipado em um mês de uma resenha. E, no segundo plano, uma das recompensas é, além do acesso antecipado a essa resenha, que vai ficar pública um mês depois da publicação para os membros, tem uma resenha que fica exclusiva só para os apoiadores desse tier mesmo. Se não tá público ainda para todo mundo, em breve vai ficar, porque é a resenha que vai ficar pública mesmo, depois de um mês. E não perca, porque baita livro, completamente obcecada. Já estou lendo o V13, inclusive, também do Emmanuel Carrère. Este livro, só dando uma palhinha aqui, fala sobre o caso de um homem que viveu uma vida de 18 anos de mentira para a própria família, e quando ele vê o seu castelo de mentiras prestes a ruir, ele mata a sua mulher, os seus 2 filhos pequenos, os seus pais e o cachorro da família. Pesado. Mas, nossa, o jeito que o Emmanuel Carrère resolve abordar essa história. E eles mandaram também um outro livro, um romance russo. Neste romance autobiográfico impressionante, Emmanuel Carrère viaja aos confins da Rússia para rodar um documentário sobre a vida de um prisioneiro de guerra húngaro. Mas essa jornada o levará ainda mais longe. Além de mergulhar numa Rússia profunda e desconhecida, ele enfrentará segredos de famílias, histórias de dor e traição nunca bem explicadas. Eu ia falar que não é dos que eu mais tenho vontade de ler dele, mas depois de ler isso aqui, aí a vontade aparece, né? E eu já tinha lido, mas aí agora eu lembrei e fiquei, não, eu quero ler sim, mas eu vou ler o V13 e eu tenho... Nossa, é o que mais me interessa depois do V13 é este aqui, Outras Vidas que Não a Minha. Quero bastante ler, mas ainda não tenho na estante. Em algum momento ele há de vir para cá. Então, estes foram os livros enviados pela Companhia das Letras. Muito obrigada, companhia. E aí, da maravilhosa Editora 34, eles me enviaram este aqui, o Astrálogo, da Albertine Sarrazin. E eu tinha ficado muito curiosa em relação a este livro porque eu tinha visto uma matéria na Piauí que consistia na tradução de um texto que ninguém mais, ninguém menos que Patti Smith escreveu sobre este livro. Publicado em outubro de 1965, o romance O Astrálogo, de Albertine Sarrazin, conta a história da jovem delinquente Anne. Ao fugir da prisão, ela conhece Julien, seu grande amor, e fratura o pequeno osso do calcanhar que dá nome ao livro. Autobiográfico até a medula, O Astrálogo retrata uma vida na fronteira entre a precariedade, o submundo e a efervescência boêmia de Paris na metade dos anos 1960. Tem desse casal é colocado aqui como sendo Bonnie and Clyde da Nouvelle Vague. Aparentemente o livro foi um baita sucesso na França, mas tinha sido publicado apenas uma vez aqui no Brasil em 1967, mas foi resgatado agora pela Editora 34. Eu adorei o texto da Patti e mais um que curiosíssima para ler. Editora 34, muitíssimo obrigada. Adorei o projeto gráfico, aliás. E agora vamos para os recebidos do meu cartão de crédito. Pois bem, o outro livro que eu estava na dúvida lá no dia na Livraria da Tarde e que eu acabei optando por levar é o primeiro volume dos Diários de Virginia Woolf. Eu ando pensando bastante sobre diários. Eu escrevi, aliás, um texto sobre diários na minha newsletter. Bom, primeiro, na minha newsletter tem um texto em que eu falo sobre como eu fiz o diário se tornar uma prática diária mesmo, de escrever todos os dias. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E, recentemente, eu li um texto da Joan Didion, em que ela fala sobre manter um caderno, que aí acho que a gente pode pegar o caderno como sinônimo de diário, e escrevi um pouco sobre isso, vou deixar também aqui, e acabei pensando bastante sobre o tema diário como um todo. E eu comecei a ver algumas citações dos diários da Virginia por aí. Aí eu fiquei, universo. A mística, né? Até parece, coitada. Mas eu fiquei, eu acho que tá aparecendo pra mim, eu vou comprar. E aí, optei por ele. Ainda não comecei a ler, mas quero muito. Tá na pilha.
Eu fiquei até procurando aqui, aí eu fiquei: "Gente, cadê esse livro, meu Deus?". Aí estava na cabeceira, numa pilha, que fica lá ao lado da minha cabeceira, e inclusive já com um marcador colocado aqui pra quando eu começar. Ai, o marcador que eu escolhi, eu não lembrava. É, este aqui. Deixa eu fazer a mãozinha de blogueira pra vocês verem direitinho, mas é o Almond Blossom, do Van Gogh. Eu amo este quadro. Então, Diários de Virginia Woolf, primeiro volume. Aí, tava louca pra ler este aqui, o Nada Nasce ao Luar, da Torborg Nedreas. E, bom, saiu resenha deste livro no Clubinho, para os assinantes do Plano Tolstói. E, bom, resumo da ópera, eu acho a premissa interessante, mas a execução não me pegou. Aqui a gente tem essa mulher que resolve contar a vida dela para um estranho, em uma situação que é mais estranha ainda. E é um livro muito à frente do seu tempo, ele foi publicado em 1947 e essa mulher tem essa ideia de autonomia feminina e de injustiça, porque basicamente ela tem um caso com um professor dela do ginásio que estava envolvido já com outra mulher, mas só ela é a pessoa que fica sendo a escória da sociedade, o cara segue a vida dele meio que normalmente, e ela comenta aqui sobre algumas injustiças, comenta com muita raiva, que é completamente compreensível, mas eu acho que esse livro poderia ser um ensaio. Ou executado de algum outro modo, eu achei que ficou um pouco cansativo. Talvez um pouco mais curto. E olha que ele é curto, mas acho que talvez pudesse ser mais. Não me pegou tanto, mas achei que valeu a leitura. Não sofri por ter gastado um crédito meu com este livro aqui, não. Mas talvez eu passe pra frente. Não sei se vai ficar por aqui. Veremos. E aí, por fim, comprei este aqui, o It's on You, How Corporations and Behavioral Scientists Have... Vou traduzir, tá? Melhor, né? Ficar lendo aqui em inglês. Como as corporações e cientistas comportamentais nos convenceram de que nós somos os culpados pelos problemas mais profundos da sociedade. Eu fiz um episódio do meu podcast, foi neste ano ou no ano passado? Eu não lembro agora. Não sei. Enfim, tá no ar no meu podcast, em que eu falo sobre a mercantilização do autocuidado. E como eu acho que tem um pouco disso, sabe? De, não, se você tá se sentindo um lixo, é culpa sua, não é problema dessa lógica da produtividade, desses modelos de trabalho absurdos. Não, é só culpa sua mesmo. É porque você não se cuida, porque você não comprou produto X, Y, Z. E aí, os autores são o Nick Chater e o George Lowenstein. O Nick Chater eu não conhecia, mas o George Lowenstein eu já conhecia. Aqui a gente tem um blurb do Acemoglu, um economista, prêmio Nobel, inclusive de economia, cujo trabalho eu admiro bastante. Duas pessoas que eu admiro muito falaram deste livro, Vivi e a professora Vera. E o índice, nossa, eu já amei aqui de Change the Game, not the players, então mude o jogo, não os jogadores, gosto da ideia. Aí, por que nós não estamos preparados para a aposentadoria? A aposentadoria é tema de, sei lá, 40%, talvez, das minhas sessões de planejamento financeiro. Graças a Deus, muita gente me procurando para se preparar para aposentadoria, porque eu acho que, infelizmente, a gente não fala sobre aposentadoria como a gente deveria, como sociedade. Obesidade, culpando a vítima, enfim, muito me interessou. Em geral, é a economia comportamental, que é a minha área favorita das ciências econômicas. Então, em breve eu tô terminando um outro livro que é meio de estudo, e aí quando eu tiver terminado, eu coloco este aqui para jogo e provavelmente vai virar alguma coisa pro podcast aqui no canal, não sei se vai caber fazer uma resenha dele, mas provavelmente vou pincelar algumas coisas para falar ou na newsletter ou no podcast, eu aviso vocês por aqui o que virá, mas foram estes então os livros que entraram para as estantes nos meses de março e abril. Espero que vocês tenham gostado de ver tudo que chegou por aqui. Se quiserem muito ver algo aqui no canal, por favor, deixem aqui nos comentários, porque, como eu sempre digo, dependendo da comoção popular, pode ser que eu altere as prioridades por aqui. Muito obrigada a todo mundo que me enviou um presentinho. Muito obrigada a todo mundo que me deu parabéns. Também eu recebi muitas mensagens lindíssimas, então obrigada, gente. Seguimos aí para mais um ano
E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.